Muito bem, boa noite, pessoal. Conforme combinamos, vai seguir aqui a aula 5, que é seguir um orçamento. Nós, no último domingo, falamos sobre criar, não fazer um orçamento. Então, hoje, nós vamos partir para o segmento dele. Como a gente já falou algumas vezes, não adianta você traçar metas, planos e não segui-los. Não é a mesma coisa que se faz com um orçamento. Recomendo para aqueles que não conseguiram acompanhar ainda as aulas de 1 a 4, volta lá, volta nas metas, me perguntem se precisarem de ajuda, porque para chegar aqui e seguir o orçamento, você precisa ter feito as anotações de receitas e despesas. Na última aula, eu, nós vimos lá algumas tabelas, alguns formatos, né, para você criar esse orçamento. E você não consegue criar, de fato, se você não tiver as anotações, porque as informações elas são essenciais para criar um relatório como esse aqui, tá bom? Então, o princípio do livreto Meu Alicerce, da última vez que eu fiz uma gravação, eu falhei, eu mandei a aula e depois era para eu ter enviado os vídeos, né, que compõem a aula. Eu vou pegá-los agora, assim que eu finalizar, eu mando a aula completa e já mando os vídeos, tá? Então, meu alicerce é solucionar problemas e princípios e habilidades financeiras. São 4 pontos nessa aula, sim. Estabelecer metas financeiras realistas e motivadoras, encontrar e usar um sistema de orçamento, ser responsável, buscar a ajuda do Senhor e continuar tentando. Ok? Muito bem. Quiserem fazer uma pausa agora para fazer suas orações aí individuais, né, com quem vocês estiverem assistindo, e aí vocês já vêm para o conteúdo, tá bom? O relato da última aula, então, praticar o meu alicerce, criar um orçamento, realizar o conselho de família e debater o orçamento que foi criado. Então, o conselho que nós demos era que esse orçamento fosse criado exatamente no conselho de família e contatar e dar apoio ao parceiro, à pessoa que você definiu ali de partilhar o conhecimento adquirido. Ok? Aqui tem orientações para a aula, definição do novo parceiro de ação e o meu alicerce. Primeiro ponto, então, lá, solucionar problemas. Ponderação. Por que o Pai Celestial permite que tenhamos problemas e dificuldades? E aí eu vou mandar o vídeo para vocês chamado Um Caminhão Maior, ok? Se vocês quiserem pausar a aula e assistir o vídeo que eu vou mandar na sequência, aí vocês assistem lá. Um caminhão maior. Na verdade é uma pergunta, né? Um caminhão maior? Qual é o verdadeiro problema nessa história do vídeo? Que opções os dois homens tinham? Leia Doutrina e Convênios 9, do 7 a 9, a citação do Elder Robert D. Hales, à direita. Eis que não compreendeste, supuseste que eu concederia a ti, quando nada fizeste a não ser pedir-me. Mas eis que eu te digo, que deves estudá-lo bem em sua mente, em tua mente. Depois me deves perguntar se está certo. E, se estiver certo, farei arder dentro de ti o teu peito. Portanto, sentirás que está certo. Mas se não estiver certo, não terás tais sentimentos. Terás, porém, um estupor de pensamento, que te fará esquecer o que estiver errado. E a citação de Elder Hales: o Senhor espera que ajudemos a resolver nossos próprios problemas. Somos seres humanos pensantes que raciocinam. Temos a capacidade de identificar nossas necessidades, planejar, traçar metas e solucionar nossos problemas. Vai fazer sentido quando vocês assistirem o vídeo O Caminhão Maior, ok? Aí a atividade é exatamente sobre problemas. Escolha um parceiro e leia os passos abaixo. Olha lá, tem um triângulo numerado de 1 a 3, começando de cima, que é o número 1, é identificar. Qual é o problema real? Então, identifique um problema que você esteja passando. Também que a gente já vai falar disso. Estudar as opções. Quais são as possíveis soluções para esse problema que você identificou? Coloca lá a lista, as opções, as soluções, e vai identificar depois disso qual que é a melhor. E o passo 3, decidir e agir. Você decidiu, ó, você identificou o problema,
Estudou as opções e decidiu. Agora é ação. Ore pedindo orientação. Decida. Depois haja com fé. Teve bons resultados? Se não teve, tente novamente os passos 1 a 3. Em negrito, para ficar bem destacado, não desista. Depois de ler e entender aqui esse triângulo, esse passo a passo, você vem para o passo 2. Escolha um problema que está enfrentando e o descreva abaixo. Todos nós temos. Quem não tiver, agradeça ao Pai Celestial. Identifique alguém da sua família, alguém do seu trabalho, alguém que você possa estender a mão, sabendo que ela está passando por algum problema. Estuda no passo 3. Aplique cada passo ao problema. Identifica. Estude as opções para resolver o problema. Depois de encontrar a melhor, decidir e agir. Daí vai para cima do problema para resolver. Ok? Primeiro DF 1751. Ora, se o Senhor possui tão grande poder e fez tantos milagres entre os filhos dos homens, por que não pode ensinar-me a construir um navio? E primeiro DF 18, 2 a 3, aqui embaixo. Olha lá. Ora, eu, Nef, não trabalhei a maneira pelo método, ou, desculpa, a madeira pelo método que os homens conheciam, nem construí o navio pelo método dos homens, mas construiu pelo método que o Senhor me havia mostrado. Não foi, portanto, igual ao dos homens. E eu, Nef, ia frequentemente à montanha e orava frequentemente ao Senhor. Por isso o Senhor me mostrou grandes coisas. Ok? Como Nef conseguiu construir o navio? E os compromissos. Comprometa-se a fazer o seguinte durante a semana e assinale o quadradinho conforme ao completar cada ação. Primeiro, haja de acordo com os passos debatidos na atividade para começar a solucionar seu problema. Lembre-se, não desista. Leva tempo para solucionar problemas e fazer mudanças. O outro quadradinho, compartilhe com sua família ou com seus amigos o que aprendeu hoje sobre solucionar problemas. Ok? Então, esses são os compromissos da parte espiritual, do meu alicerce. Aqui tem a ilustração do Elder Oaks, que é o videozinho que eu vou mandar para vocês. Tá? E aí vocês assistam ele, eu leio quando chegarem no segundo ponto aqui, ó, não assistam. Perfeito? Muito bom. Vou aprender? Vamos já para o orçamento. Lembra da casinha? Olha lá, mais uma parede, né? Da casinha. Parabéns por elaborar um orçamento. Um orçamento pode ser uma ferramenta poderosa para controlar sua situação financeira e reduzir o estresse em sua vida. Nas Escrituras aprendemos que a verdade é o conhecimento das coisas como são, como foram e como serão. Doutrina e Convênios 93, 24. Como esse versículo de Doutrina e Convênios se aplica às suas finanças e ao uso de um orçamento? Saber onde as finanças da família realmente se alicerçam é essencial para o sucesso da mordomia financeira. O elder Joseph B. Whitman ensinou: aqueles que vivem estritamente de acordo com seus meios sabem quanto dinheiro entra a cada mês. E mesmo com dificuldades, disciplinam-se para gastar menos do que essa quantia. Seguir um orçamento pode ser difícil. Isso exige compromisso, disciplina e perseverança. Pode ser necessário muitas tentativas até conseguir. Ao se empenhar para mudar seus hábitos de consumo, lembre-se de aconselhar-se com o Senhor e seu cônjuge, ou um parceiro para quem vai prestar contas. Com um esforço concentrado e apoio amoroso, você pode se tornar mais semelhante às crianças que esperam no experimento do marshmallow, debatido no capítulo anterior. Na aula anterior, né? Nós vimos uma parte lá, acho que nós não lemos enquanto estávamos em aula. Acho que ficou para vocês lerem depois. Como o Senhor pode nos ajudar a desenvolver atributos cristãos?
inclusive autodisciplina e diligência. Hoje vamos debater 4 princípios para adotar um orçamento. Primeiro, estabelecer metas financeiras realistas e motivadoras. 2, encontrar e usar um sistema de orçamento. 3, ser responsável. 4, buscar a ajuda do Senhor e continuar tentando. Então, o primeiro ponto aqui, que é das metas. Estabelecer metas é uma ferramenta poderosa que nos ajuda a desenvolver e manter uma perspectiva em longo prazo. O elder M. Russell Ballard ensinou: quero dizer algo sobre estabelecer metas. Estou plenamente convencido de que, se não estabelecermos metas na vida e aprendermos a dominar as técnicas para alcançarmos nossas metas, podemos chegar a uma idade avançada e rever nossa vida, percebendo que atingimos apenas parte de nosso pleno potencial. Se aprendemos a dominar o princípio do estabelecimento de metas, seremos então capazes de fazer uma grande diferença nos resultados que alcançaremos nessa vida. Qual é o seu discurso? Debate. De que maneira estabelecer metas o ajudou a progredir no passado? Sempre que eu ler as perguntas aqui para ponderação e debate, pausa o vídeo, se você tiver alguém aí que você queira debater. E de que maneira estabelecer metas é um ato de fé? É importante estabelecer metas que sejam realistas e motivadoras. Nos próximos capítulos, aprenderemos sobre muitos objetivos e prioridades financeiras, inclusive começar um fundo de emergência para um mês, eliminar as dívidas, criar um fundo de emergência de longo prazo, investir para a aposentadoria e poupar para outras despesas necessárias. A atividade a seguir o ajudará a identificar qual dessas deveria ser sua prioridade financeira atual. Ok? Então, olha a atividade. Responda as perguntas abaixo individualmente. A primeira pergunta que você responder não representa qual deveria ser sua atual prioridade financeira. Então vamos lá? Antes de dar pausa aí, acompanhe a minha leitura e responda na sua cabeça. Sim ou não? Qual é a minha meta atual? Desculpa. Qual é a minha atual prioridade financeira? Número 1. Eu pago dízimo? Sim ou não? Lembra? Se a resposta for não, isso representa prioridade, sua prioridade financeira. 2. Tem um fundo de emergência para um mês? Sim ou não? 3. Tem um plano de saúde ou algum outro acesso à assistência médica? Sim ou não? 4. Estou livre de dívidas de consumo, como cartões de crédito e financiamento de carro? Sim ou não? Tem um fundo de emergência suficiente para 3 a 6 meses? Sim ou não? Estou contribuindo para um fundo de aposentadoria? Sim ou não? Estou trabalhando para eliminar o financiamento da casa e outros empréstimos estudantis? Sim ou não? Se tiver a resposta não para mais de um desses pontos ou algum outro que não esteja, de repente aqui você quer incluir, você vai precisar fazer uma nova ponderação. Se a resposta for não para mais de um deles. A ponderação é: qual que é a prioridade número um? Resolve ela. Parte para 2, para 3 e vai resolvendo todas aqui. Vocês viram que a cada pergunta que eu fiz, ó, por exemplo, eu pago o dízimo, ele está mandando você ver o capítulo 2. Falamos disso lá, se você tiver alguma dúvida de como fazê-lo. Fundo de emergência, capítulo 6. Ainda vamos ver. 7 também. Ó, capítulo 9. Então tem coisas aqui que a gente ainda vai ver. Se são prioridades suas, aguarda que ainda vamos ver, ó. A questão 6 aqui, ó, o capítulo 11, o capítulo 10. Tá bom? Mas aí você lista aqui conforme vamos debatendo os tópicos, isso vai ajudando a resolução aí do problema, ok? Você pode escolher trabalhar com metas de longo prazo, além de sua prioridade financeira atual, que pode incluir poupar para os estudos, para a missão, um carro, uma casa, ou uma viagem em família, ou outras despesas recreativas. Você pode ser muito tentado a escolher uma perspectiva de curto prazo. Lembra da aula anterior? Em vez da perspectiva de longo prazo. As metas podem dar-lhe uma razão para dizer não agora, dando-lhe algo pelo qual
Ó, ansiar no futuro. Debate. O que o motiva pessoalmente a continuar fazendo um orçamento? Pausa aí e vamos seguir. Encontrar e usar um sistema de orçamento. Há muitas maneiras e sistemas disponíveis para ajudá-la a administrar seu orçamento e acompanhar suas despesas. Sistemas de orçamento eficazes variam de um simples papel e caneta a aplicativos do computador ou no celular. Falamos disso. Há duas maneiras principais de pagar por mercadorias e serviços: em dinheiro ou pagamentos eletrônicos. Cada um desses métodos tem pontos positivos e negativos e afetarão a maneira que você administra seu orçamento e acompanha suas despesas. Nas próximas sessões ou aulas, você vai rever dois sistemas comuns de orçamento. Um de seus compromissos essa semana será encontrar o sistema certo para você, ok? Mais um videozinho que eu vou mandar para vocês na sequência. Sistema de envelope, tá bom? Tem dois aqui, ó. É o sistema de envelope e o digital, sistema digital. Ok? Seguindo. Atividade. Não estamos em grupo pessoalmente, mas divida-se em pequenos grupos de 2 a 4 pessoas. Faça com seu parceiro de ação individualmente. Em grupos pequenos, leiam o gráfico abaixo, os pontos positivos e negativos associados a cada sistema de orçamento. Passo 3, debatam os pontos positivos e negativos adicionais que descobriu e os escreva no gráfico a seguir. Passo 4, reúna-se novamente em um único grupo. Convide o membro de cada grupo pequeno a compartilhar seus pontos positivos e negativos adicionais com todo o grupo. Então, passo 4, eu peço para aqueles que já tiverem desenvolvido, já usam alguma técnica, de repente não esteja aqui apontada, mas se uma das apontadas você já usa, compartilhe o seu testemunho em áudio ou por escrito, para que os outros possam se inspirar e para que os erros que de repente a gente comete ao começar a praticar, eles possam ser evitados por outras pessoas, tá bom? Então vamos lá. Comparar sistemas de administração de orçamento. Então aqui, ó, sistema de envelope e os sistemas digitais. Vamos ver o prós e contras de cada um deles, pelo menos de acordo com a inspiração do manual. Então, envelope com dinheiro. Os prós. Limites claros. 2 pontos. Você sabe quando o dinheiro do orçamento acabou. É objetivo. Os prós do sistema digitais. Informações atualizadas sobre seu orçamento o tempo todo. Os contras do envelope em dinheiro. Processo totalmente manual. É preciso organizar seu dinheiro após cada período de pagamentos. É necessário cuidar dos registros pessoalmente. Os contras dos digitais. Pode ser fácil para algumas pessoas ignorar ou esquecer-se de registrar ou revisar as despesas. Esse é um problema. Aqui no digital, que é interessante fazer, inclusive, se você puder gerar em Excel o seu extrato mensal, que aí ele fica editável, né? Até no PDF também, se você conseguir no PDF, no Word, é editável para você fazer atualizações, para você fazer anotações, que nem sempre, por exemplo, você quer controlar através das suas compras de débito e crédito. Existem algumas compras lá de débito que você faz no seu extrato de banco que ele não identifica exatamente para quem foi, né? É, por isso é bom você, se você puder, se você tiver disponibilidade para isso e paciência, você fazer o seu controle do seu orçamento dessas despesas semanalmente ou diariamente, se possível. Porque você faz a compra numa lojinha lá, é a lojinha do sorvete. Só que quando você olha no extrato, está escrito a razão social e é totalmente diferente de lojinha de sorvete. É um nome lá, o nome de uma pessoa, ou um nome um pouco não, um nome mais formal que está registrado oficialmente na empresa. Então aí, se demorar muito para fazer, quando você for fazer essa revisão, você vai olhar e você não vai lembrar. Você vai esquecer completamente do que é casinha de sorvete, que era a casinha de sorvete. Se você tiver um pouco mais de habilidade, conhecimento, você vai conseguir pesquisar lá pelo CNPJ, pelo nome pessoa jurídica e relembrar. Vamos lá. Seja qual for o método, certifique-se de. Primeira bolinha, primeiro ponto. Não trapacear.
alterando ou transferindo o valor estabelecido para outras categorias, aconselhar-se com o seu cônjuge ou parceiro de prestação de contas se for necessário fazer ajustes, acompanhar todas as despesas de perto e fazer ajustes das categorias se seu orçamento para o próximo mês, de seu orçamento para o próximo mês, se necessário. Então, quando você cria um orçamento, você vai definir tudo. Olha, eu vou gastar, meu limite vai ser R$ 1.000 em alimentação. Meu limite vai ser R$ 500 em entretenimento. O meu limite é de X com roupas. E aí você vai definir. Então, ele fala de trapacear aqui, porque vamos supor que você definiu lá R$ 300 em investimentos. Você vai usar R$ 300 por mês, ou de transporte. E aí, de repente, você vai ultrapassar. Hoje, um dos motivos grandes de gastos, que é cômodo, né? Principalmente para quem não tem veículo, é o Uber. E aí, tem muitas pessoas que cometem o. É aquilo que eu falo, né? É ato falho quando você não tem o controle, quando você não é organizado. Mas quando você tem o controle, é uma bênção na sua vida, o cartão de crédito, por exemplo. Mas eu já ouvi vários relatos de pessoas que, quando chega a fatura do cartão de crédito, o coração quase para. Por quê? Você, principalmente com Uber, né? Alimentação e Uber. Você deixa cadastrado o cartão lá, o cartão de crédito, já automaticamente debitado do cartão. E aí você faz uma corrida de 10 é pouquinho, de 15 é pouquinho, de 12 é pouquinho, de 8 de 9 tem um mínimo que deve ser 8 e pouco. Você vai só fazendo mínimas, corridinhas curtas, só que somando isso no mês todo, dá lá seus R$ 300. Então, se você definir, precisa definir e acompanhar e controlar. Se você definiu R$ 300 de transporte, aí você vai estar trapaceando se você ultrapassar aquilo, ou a meta não foi adequada, ou a sua disciplina não está ajustada. Então, aí você vai precisar rever esse conceito, o que você pode fazer para mudar esse orçamento aí, que esse dinheiro com certeza vai fazer falta em algum ponto, tá? Não vou prolongar, porque, ó, próximo ponto, ser responsável, o que eu acabei de falar, vai falar de disciplina já abaixo, mas responsabilidade. Você só vai ser bem-sucedido em seguir um orçamento se for responsável. Seu conselho de família semanal pode servir para revisar suas metas e seu orçamento e fazer ajustes, se necessário. Então, a ideia não é aumentar o orçamento, é realocar, por exemplo, você gasta excessivamente com transporte, que foi o exemplo que eu usei, mas você tem gasto bem pouco com roupas. E aí você definiu um orçamento de, sei lá, 200, R$ 100, R$ 150 com roupas. Então, você não está gastando aquele orçamento e você precisa do transporte, precisa gastar um pouco mais, está estourando, realoca. Acho que eu vou precisar realocar R$ 50 aqui, ó, das roupas que eu não tenho usado muito, e vou colocar aqui, né, em transportes, e vai dar um up no meu limite, aí eu vou continuar, eu vou conseguir. Aí você chega no teto, e aí precisa da disciplina. Mas aqui, se for difícil para você lidar com essa responsabilidade, pode ser prudente relatar seu progresso a outra pessoa, um amigo, um parceiro de ação, um mentor ou consultor financeiro. O mais importante é que você encontre tempo para avaliar consistentemente seu progresso e que faça mudanças, se necessário. Ok? Debate. Por que é importante ser responsável? Como você se responsabilizará pessoalmente por seu orçamento? Pausar e debate. 4. Buscar a ajuda do Senhor e continuar tentando. Lembra que já falamos algumas vezes, vocês já devem ter escutado bastante na igreja? Tudo para o Pai Celestial é espiritual. Lembre-se de que a mordomia financeira prudente pode exigir que você mude sua perspectiva, seus hábitos e comportamentos. Fé em Jesus Cristo e em sua expiação o ajudarão a submeter-se a essa transformação. Como essas mudanças podem alterar hábitos profundos e como a utilização de orçamento é um processo de aprendizado. Às vezes, você pode falhar em seguir seu orçamento. Talvez você cometa erros e compre de modo impulsivo ou passe por uma crise financeira como a perda de emprego, emergências médicas ou gastos inesperados com manutenção. Você aprenderá como criar um fundo de emergência e lidar com crises financeiras nos próximos capítulos. Mas, portanto,
É importante lembrar-se de que um orçamento pode ser adaptado e que seguir o orçamento requer perseverança. Quando você encontrar obstáculos em seu orçamento, debata-os em seu conselho familiar e analise as áreas de seu orçamento que podem precisar ser ajustadas. Embora você possa se sentir desanimado e queira desistir de seguir no orçamento, lembre-se de que você pode continuar tentando ao aconselhar-se com o Senhor e buscar sua ajuda. Você obterá o poder e a habilidade para persistir em seus esforços. Debate: o que você fará quando encontrar obstáculos em seu orçamento? Pausa aí. Olha lá. Debata sobre seguir um orçamento em seu conselho de família. Primeiro, falamos sobre criar o orçamento no conselho e hoje é debater sobre como fazer para segui-lo. Seguir um orçamento requer unidade com seu cônjuge e sua família. Esta semana debata os possíveis sistemas de orçamento que você pode usar e maneiras pelas quais você pode ajustar seu orçamento, caso encontre desafios. Debata também sua prioridade financeira atual e outras metas de longo prazo e seus planos para alcançá-las. Você pode usar o esboço, modelo de debate para o conselho de família abaixo. Lembre-se, se você não for casado, seu conselho de família pode incluir um colega de quarto, um amigo, um membro da família ou um mentor. Ou você pode fazer você mesmo. Tá bom? Olha aqui, o debate de conselho da família, já vimos nas aulas anteriores, segue o mesmo ponto. Só muda o tópico aqui. Parte um examina, parte 2 planeja. No examinar, o que você pode fazer para melhorar o orçamento criado, seu orçamento? Qual a sua prioridade financeira atual? Olha lá, página 76 tem essa avaliação. E o planejar? Quais são suas prioridades financeiras e metas de longo prazo? Que sistema de orçamento você vai usar para manter um orçamento e acompanhar suas despesas? Como você vai seguir seu orçamento? E o que vai fazer se estourar o orçamento? Então, planejem e debatam e planejem isso aqui, tá? Aí tem uma historinha aqui, né? Saia de casa sem dinheiro. É um exemplo. Minha esposa e eu percebemos que, por alguma razão, sempre gastamos mais em coisas sem importância no fim do mês. Talvez seja uma recompensa psicológica ou algo assim. Então, estabelecemos a regra de não sair de casa com dinheiro nos últimos 5 dias do mês. Chamamos isso de a Semana da Cautela, o que tem nos ajudado a poupar dinheiro e nos ajudou a planejar melhor o resto do mês. Interessante, né? Particularidades. Você vai identificar suas dificuldades ao seguir esse orçamento, ao seguir o controle de receitas e despesas. Você vai identificar os seus pontos fracos, vai entender aquilo que você está gastando de forma supérflua e vai conseguir fazer esse controle, esse orçamento e segui-lo, tá? E aí vai identificar suas pontualidades. Ponderar, que é a parte final da nossa aula já. Pense sobre o que aprendeu hoje e avalie o que o Senhor gostaria que você fizesse. Leia a escritura ou citação abaixo e escreva as respostas para as perguntas. A escritura é Lucas 14, 28. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se aceita primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com que a acabar? Lucas 14, 28. Quais foram as coisas mais significativas que aprendi hoje? Isso aqui vai se repetir toda a aula. O que farei como resultado do que aprendeu nessa aula 5? Seguir o orçamento. Tá bom? Compromissos? Olha lá. Praticar o meu alicerce da aula de hoje. Vai escolher um sistema de orçamento. Lembra? Eletrônico manual lá de envelope. Debaterei sobre adotar um orçamento durante o conselho de família. E entrarei em contato com meu parceiro de ação, que é outra fixa. Combinado? Então, irmãos e irmãs, amigos que estão apoiando, aqui embaixo tem os sistemas, tá? Explicando um pouco mais sobre eles, se puderem ler, tá? Um pouco mais de detalhes sobre o sistema de envelopes e os sistemas digitais, ok? Então, eu gostaria de testificar sobre esses ensinamentos maravilhosos que nós temos na autossuficiência.
Nós temos visto muitas pessoas passando por adversidades, ó, que é a próxima aula, proteger sua família das adversidades. Muitas pessoas passando por dificuldade. E o Senhor, ele tem se preocupado muito. O Senhor, ele é vivo. É muito provável que vocês tenham testificado assim e tenham escutado de alguém dizendo que esta igreja é viva e verdadeira. Ela é viva porque os céus estão abertos. E eu sei disso, eu sei que isso é verdade. Eu sei que desde o momento em que Joseph Smith fez aquela oração no bosque sagrado, os céus se abriram, a grande apostasia foi interrompida com o nosso amado Pai Celestial e nosso mestre e irmão Jesus Cristo, que pessoalmente vieram ao menino Joseph. Nós temos esse evangelho incrível e completo. Tudo o que era necessário para nós termos paz nessa vida e felicidade eterna no mundo vindouro foi trazido de volta por nosso amado Pai Celestial e por Jesus Cristo. A igreja foi restabelecida, restaurada na terra. E eu testifico que todos os programas que nós temos, como esse que nós estamos falando hoje, é para nos achegarmos a Cristo. Recebemos todas as bênçãos do seu evangelho restaurado e permanecermos fiéis aos nossos convênios sagrados que fizemos no batismo, que fizemos no templo e renovamos periodicamente. Eu sei que Jesus Cristo vive, que Ele ama a cada um de nós e Ele é a fonte de amor e de inspiração para o nosso amado profeta e para os nossos líderes. Eu sei que Ele vive, que Ele nos ama. É a aula 5 que eu compartilho com vocês. Em nome do Mestre Jesus Cristo. Amém.